estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Pati, hoje com o nosso grande promotor, grande ser humano, estudioso do assunto, dedicado ao assunto, que se apropria muito bem da causa, o nosso querido amigo também, Dr. Franklin Prado, promotor responsável pela 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público, a quem eu já agradeço, doutor, de antemão, a sua vinda aqui, o seu tempo, que eu sei que ele é curto, as 24 horas para o senhor são curtas, tinha que ter pelo menos 48 no seu dia. Passo a palavra para o senhor também se apresentar. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Patrícia, pelo convite de estar aqui. É sempre uma satisfação poder vir falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve lá na violência doméstica. Eu sou Franklin Lobato, sou promotor de justiça, vou fazer agora 31 anos de Ministério Público em setembro. Fizemos dia 24 de março 11 anos na violência doméstica. Eu sou doutor em Governança Global, Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal. Durante muitos anos fui professor dessa matéria em várias instituições de ensino aqui da capital e também de outros lugares. O nosso tema de hoje é um assunto muito caro também para quem já me acompanha. Pessoalmente também é uma bandeira, mas assim, o seu projeto, a sua dedicação é impressionante. E assim eu queria tratar hoje de alguns projetos que o senhor tem desenvolvido. Vamos começar falando sobre a lei de empoderamento aqui no estado do Pará. Sim. Em relação às mulheres. Sim. Nós fizemos um trabalho como coordenador do Núcleo Mulher, quando fomos coordenadores, e com apoio de várias deputadas, e aí eu cito aqui a deputada Elcione Barbalho, a deputada Nilce, a deputada Renilce. Nós também tivemos o apoio da Ana Cunha, tivemos o apoio, enfim, da Heloísa Guimarães. Foram várias pessoas, eu tenho até receio de não mencionar todas. Mulheres engajadas. Mulheres engajadas com a causa da mulher. Então, nós partimos do entendimento sempre de que nós não podemos só buscar o processo de julgamento desses agressores. Não é só entrar com a denúncia, não é só pedir a preventiva ou pedir medidas protetivas em favor da vítima. Eu tenho que trabalhar no cerne do problema. E qual é o cerne do problema da violência doméstica? O cerne do problema é a dependência, às vezes econômica, a dependência emocional que a mulher tem daquele parceiro. Daí surgiu a ideia de uma lei de empoderamento empreendedor, que hoje é uma lei, chama-se a Lei de Empoderamento da Mulher do Estado do Pará, que tem justamente como objetivo a elaboração de políticas públicas que venham dar o que nós hoje temos no Ministério Público, é um projeto chamado Multiacolhimento, que no primeiro momento se chamou Empoderamento Empreendedor, como é o nome da lei, depois mudou para multiacolhimento, que é o atendimento multifacetado dessa mulher. Essa mulher que precisa do atendimento jurídico, médico, odontológico, ela que precisa de uma vaga para o filho na escola, ela que precisa de uma cirurgia, ela que precisa de um curso de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho. Então nós temos que buscar, através dessa lei, o objetivo dessa lei foi esse, políticas públicas para que nós pudéssemos atender essa mulher. Daí surgiram várias ideias. Hoje, a parceria que nós temos, e nós fizemos com o Banpará, o Banpará criou o Empodera, que na época não existia, foram parcerias que nós fizemos com o Banpará. Depois o Sebrae também tem uma linha só para empreendedorismo feminino. Enfim, foram criadas aí várias situações, não só aqui na capital, mas também nós tivemos situações de ideias que foram levadas, por exemplo, para Paragominas. Paragominas tem um trabalho de triagem dessas mulheres vítimas de violência doméstica, como também Canaã dos Carajás e
e qualificação para inserção no mercado de trabalho. Nós trabalhamos também numa vertente de que os empresários devem ser incentivados de alguma forma para contratarem mulheres. Eu acho que você sabe, Sim. Patrícia, da dificuldade que a mulher tem no mercado de trabalho, ganhando menos, tendo discriminação, porque ela vai ficar grávida e às vezes o empregador não quer a mulher. Então, se eu tivesse uma política pública que desse uma prioridade, algum tipo de incentivo para o empresário, e com certeza o empresário contrataria mais mulheres. Nós trabalhamos, inclusive, uma parceria com o supermercado Formosa, na época eu estive lá com o seu Zé, e estive também com o seu Oscar, do Grupo Líder, com o objetivo de ter um espaço nesse supermercado, nessas empresas, para que essas mulheres fossem colocadas, de repente, para fazer um curso primeiro de se qualificar. Reinseridas, né, doutor? Exatamente. Então, depois do empoderamento empreendedor, surgiram várias outras leis que têm com esse objetivo. Por exemplo, nós temos aí o item 2, é justamente uma lei que nós pedimos para a Assembleia para que houvesse um incentivo fiscal para esses empresários, justamente para acolher essas vítimas de violência doméstica. Para você ter uma ideia, hoje nós temos na promotoria aproximadamente uns 12 mil processos, porque nós temos, são 4 varas de violência doméstica, e cada vara tem mais ou menos uns 3 mil processos. Então, hoje a promotoria de violência doméstica... Isso aqui na capital? Isso na capital. Se nós fizéssemos um levantamento, o último levantamento que nós fizemos do estado todo, são cerca de 45 mil, lembrando que são 45 mil formais. E nós sabemos que, embora eu tenha esses processos formalizados, mas a gente sabe que não é nem 10% do que acontece. Eu vou até aproveitar, professor, também, que eu lhe chamo de professor, porque eu sempre aprendo também, o senhor é professor, mas eu, particularmente pelo respeito de sempre aprender com o senhor, estou lançando a minha dissertação, que é um livro, vai ser lançado agora dia 28 de maio, e eu vou aproveitar e vou inserir aqui os assuntos, porque o senhor tem tantos projetos para a gente falar, em relação ao perfil das denúncias de violência psicológica. O meu livro ele trata justamente daquela atualização que houve pós-pandemia, da tipificação da violência psicológica. E é interessante e necessário também reafirmar e falar e divulgar cada vez mais que qualquer mulher vítima, porque a Lei Maria da Penha, ela diz em relação à violência psicológica o seguinte: qualquer ato que cause dano emocional, diminuição de autoestima, controle, manipulação, ele tem que ser denunciado. E a violência psicológica, ela tem elementos muito sutis, né, doutor? Mas que são muitas vezes, e até na maioria das vezes, muito piores do que o físico. Porque o físico, ele traz o dano físico, o dano psicológico, mas algumas mulheres que passam pelos problemas de violência psicológica, elas levam isso durante a vida toda. E o senhor, como é que o senhor observa? Porque eu estou fazendo esse link em função do projeto que eu participei, que eu fiquei impressionada, do MP Bate a Sua Porta, e que a gente visitou algumas vítimas. Sim. E ali a gente viu os danos psicológicos daquelas mulheres. Com certeza. Eu queria só te dizer da nossa dificuldade de processar o agressor pela violência psicológica. Por quê? Porque os juízes, infelizmente, às vezes não cumprem o próprio protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero. Te digo porque hoje mesmo, aqui antes da gente começar, eu estava te dizendo que eu estava preparando um recurso em sentido estrito, porque o juiz não recebeu justamente a denúncia por violência psicológica. Era uma situação em que ela cedeu o local lá para o cidadão trabalhar com o dentista, da propriedade dela, e ele simplesmente se apropriou do local, ameaça ela e faz daquilo uma perseguição psicológica constante em relação à proprietária do local. Ele não aceita o fim do relacionamento e mantém aquela situação para justamente gerar um problema psicológico nela.
E foi aí que se residiu a questão do nosso recurso sentido estrito. Mas eu quero te dizer que o teu tema do teu livro é um tema muito importante, porque, infelizmente, nós temos muita dificuldade de processar o agressor, tanto pela violência psicológica, às vezes pelo crime de perseguição, às vezes até pelo descumprimento da medida protetiva. Então, são temas que são muito importantes. Sensíveis, né? E sutis, né? Sutis. Porque quando a gente se debruça sobre a questão psicológica, os elementos do abusador, ele justifica, porque todo abusador de mulher psicológico, físico, ele sempre justifica o comportamento dele, tenta justificar pelo comportamento da vítima para trazer aquele sentimento de culpa, Sim. de inferiorização. E uma coisa que eu sempre alerto é que quem rodeia aquela vítima, os familiares, os amigos próximos, eles começam a identificar e ela não aceita. Ela tende a justificar o comportamento também do agressor, para não se afastar. Então, normalmente, ele começa afastando do convívio familiar, do convívio de amigos, e ele começa a isolar para começar a praticar. Existe todo um modus operandi que a gente sabe. Sim. E é importante alertar as mulheres que esse comportamento ele não é normal. Sim. Né, doutor? E aí eu vou justamente para o projeto que o senhor acompanha de perto, do MP Bate a Porta e da Patrulha Maria da Penha. Sim. O trabalho do MP, ele surgiu dessa obrigação que nós temos de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. Então, nós temos um trabalho da promotoria que é ir nos abrigos de mulheres, né? E aí, além dessas visitas dos abrigos, surgiu a seguinte situação: por que a gente, ao invés de simplesmente esperar que a vítima vá lá na promotoria, por que a gente não vai bater a porta da vítima? Então, o MP Bate a Sua Porta surgiu desta nossa preocupação. E como é que funciona o MP? O MP já vem, na verdade, não começou agora, nós já estamos fazendo isso há muitos anos. A Voz da Cidadania, por exemplo, na rádio, ela começou em 1995, em março de 95, 15 de março anos. De 95. E hoje a Voz da Cidadania está na TV. Então o MP Bate a Sua Porta, ele tem ido no local de difícil acesso, vítimas vulneráveis, a gente escolhe só aquelas mais vulneráveis, justamente para saber o que aquela vítima precisa, porque elas precisam de muita coisa. Nós já tivemos situações de uma vítima que tinha filhos autistas que precisava colocar, e a gente levou a promotora junto e ela conseguiu colocar na escola. Depois temos vítimas que precisam de cesta básica, temos vítimas que precisam de uma qualificação para inserção no mercado de trabalho, outras têm problema de saúde, precisam fazer uma cirurgia. Então, outras querem entrar com a separação judicial, o divórcio, o reconhecimento da paternidade, a guarda. Existe todo um conjunto de demandas que essas vítimas têm. E é lógico, eu não vou ser aqui um sonhador dizendo a gente vai conseguir resolver todos os problemas. A gente, infelizmente, por conta da quantidade de processos e quantidade de vítimas, nós estamos pelo menos tentando atender 120 vítimas da Patrulha Maria da Penha, que são essas que nós temos a medida protetiva, que são essas que estão em situação de vulnerabilidade, e são essas que correm realmente risco. E nós visitamos essas mulheres, perguntamos a essas mulheres, e não é só a parte que você vê, que a gente vai lá e visita a vítima. Muita gente pensa que é só isso. Não. A gente tem um acompanhamento processual dessas mulheres, e a gente oficia, a gente consegue a cesta básica, a gente consegue, às vezes, já conseguimos fogão, geladeira, já conseguimos vaga na escola, já conseguimos cirurgia. Teve uma que foi lá e a gente agora fez um ofício para conseguir a questão do cheque moradia. Isso que eu ia perguntar, sobre esse projeto de lei fantástico da reserva de unidades residenciais
né, priorizando as mulheres vítimas de violência doméstica. Esse projeto nós conversamos com a deputada Renilce Nicodemos. Esse projeto foi encabeçado pela deputada. Eu sei que ele foi apresentado à época quando ela era deputada estadual, e esse projeto está tramitando na Assembleia. Qual é a ideia do projeto? E eu acho que já foi até aprovado. Salvo engano, ele foi aprovado. É que a vítima de violência doméstica, ela é prioridade da prioridade, né? Porque às vezes ela é negra, às vezes ela é vítima de violência doméstica e às vezes ela é vulnerável. E também, doutor, que eu digo muito, eu tenho andado muito pelo interior, e o interior também ele tem a questão da peculiaridade dele. As mulheres que são mães de crianças autistas também tem que hoje tem um número elevado de mães atípicas, né? Então isso também influencia, o senhor sabe, na questão da reinserção dessa mulher, porque muitos companheiros, além de abusar, eles não aceitam aquele filho que é especial. E eu já tive casos no escritório em relação a esse tipo de crime. Ele não aceitava o filho, e aí ele começou a bater na mulher, culpando a mulher pela existência daquele filho. Então é uma coisa assim, absurda, desumana. E aquela mãe, para ela se reerguer, ela só se reergueu, a válvula propulsora dela foi o próprio filho. Então também existem esses casos assim absurdos, né, que o senhor sabe. Esse projeto de lei, doutor, também, que fala da inaplicabilidade das escusas absolutórias dos crimes patrimoniais. Bom, só para complementar o anterior, a ideia surgiu porque essa mulher, ela não se separa do agressor, porque normalmente ela tem filhos, a família dela não aceita, e ela precisa ter um programa do governo, do município, até nacional, de que ela vai ter essa prioridade na aquisição da casa própria. Porque normalmente ela é pai e mãe daquelas crianças. Quando ela se separa de um agressor, ela precisa de uma prioridade. Então eu acho que é um projeto importante, eu acho que é um projeto que tem que ser um projeto nacional para que a mulher tenha essa prioridade. Agora, voltando à questão das escusas absolutórias. Outra dificuldade, Patrícia, que nós temos na promotoria é processar o agressor por crime patrimonial. Nunca me esqueço que nós tivemos um caso de uma moça que trabalhava na Albrach, uma moça que tinha apartamento, tinha carro, tinha recurso no banco, e que o cidadão começou a namorar com ela e simplesmente se apropriou dos recursos do banco, pegou o carro dela, colocou o nome dele, colocou o apartamento no nome dele, e como nada foi praticado com violência ou grave ameaça, ele fugiu de uma acusação de furto, de apropriação indébita, porque, infelizmente, o nosso Código Penal, que é de 1940, traz no seu artigo 182, inciso 1, a questão da escusa absolutória, ou seja, se o cidadão tiver em relacionamento amoroso com a vítima, seja casado, seja em união estável, ela não pode acusar ele de furto, ela não pode acusar ele de apropriação indébita, ela só pode acusar se for um crime praticado com violência ou grave ameaça. Então a gente conversou com a deputada Elcione Barbalho, na época, nós mandamos para a deputada, como coordenador do núcleo, um projeto. E esse projeto, ele está tramitando, a última informação que eu tive, e que ele está no Senado. Porque bastaria se retirar, se inserir um inciso lá, se retirando do Código Penal essa escusa para crimes praticados mediante violência doméstica e familiar. Mas eu não sei por que razão ainda não saiu esse dispositivo. Mas é uma dificuldade, Patrícia, que nós temos de processar o agressor por crime patrimonial contra a mulher quando não é praticado mediante violência ou grave ameaça. E doutor, tem uma questão aí. Imagina, a nossa sociedade ela evoluiu, as relações, hoje existe multiparentalidade, que são temas que acabam
convergindo para toda essa nossa conversa. Aí imagina um código que prevê ainda, que justifica esse comportamento e que faz com que a gente não consiga alcançar de fato a efetividade da justiça. Eu acho assim, são coisas incongruentes, né? Porque com essa questão da previsão das escusas absolutórias, é o machismo, é a questão do patriarcado justificando, em pleno 2025, o posicionamento do homem, a conduta do homem, que é completamente incompatível e que é hoje reconhecida como uma violência. E que, infelizmente, inviabiliza o trabalho do Ministério Público e só dá à vítima a possibilidade de reparação no cível, porque ela não tem um mecanismo penal contra o homem que faz esse tipo de coisa. Furta, por exemplo, objetos dela, se apropria do carro dela. Então são situações que a gente precisa ter um olhar. Não é que se queira mudar a lei por mudar. Existe uma necessidade que a gente vem observando nesses 11 anos que eu estou lá na violência doméstica, que com certeza não é uma necessidade só minha, deve ser de todos os promotores do Brasil. Mas, doutor, como eu estou lhe falando, ela é proporcionalmente... Ela evolui, ela faz evoluir todo esse ganho, esse reconhecimento, esse empoderamento que a mulher conseguiu no decorrer dos anos. Então nós temos lá um óbice que justifica e que impede, por exemplo, o MP de buscar essa reparação. Tem que se mudar, né? Tem que se mudar, os parlamentares têm que... a gente sabe que nós temos uma bancada feminina que é muito atuante, engajada, mas assim, tem que se priorizar essa mudança, porque senão a vítima tem aquela sensação de que a justiça não está sendo feita, né? Verdade. Apesar dos nossos esforços. Exatamente. Né? Em relação ao projeto de lei para a criação do crime de perseguição ao stalker. Muita gente não sabe, mas esse foi um projeto que saiu do Núcleo Mulher, daqui de Belém do Pará. Esse projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, e aí o Cione fez uma parceria com a Leila do Vôlei, e elas conseguiram, juntas, criar o crime de stalking, que é o crime de perseguição, que não existia no ordenamento jurídico. Nós nos baseamos, na época, num estudo que eu fiz quando eu estava fazendo o mestrado na Universidade de Coimbra, que é sobre a questão que já existia o crime de stalking. Claro que a proposta que foi aprovada por razões políticas não foi exatamente como eu mandei, tirou um pouco o tecnicismo que a gente tinha empregado, mas... Foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Temos aí porque o crime de stalking está tipificado. Exatamente. E isso traz já muitas vezes, eu não sei se eu estou errada, o senhor como membro do MP, uma pessoa que está há anos em relação a essa causa, a sensação que a gente tem é que a gente está ainda engatinhando, né? Muito, e tem muito enfrentado o machismo. Mesmo nas varas de violência doméstica, esse machismo muitas vezes impera até das próprias mulheres. Tem que ser feito todo... Eu considero que sem que nós tenhamos a implantação de uma educação desde na Espanha, como é que se diminuiu os casos de violência doméstica? Eles fizeram um projeto de lei que existe uma disciplina desde o maternal até a última cadeira da universidade que estuda a questão do gênero. Então, ele tem avançado a cada ano, mas porque existe uma questão educacional implantada pelo Estado. Na minha concepção, no meu estudo, em relação até ao livro, se não houver, doutor, essa sensibilidade das autoridades, dos nossos legisladores, terem esse olhar, isso até humildemente eu falo para o senhor propor nas suas demandas diretas que o senhor no dia a dia, para que tenha essa sensibilidade de fazer um projeto de lei, para que se insira uma disciplina de estudo de gênero. Por quê?
a criança, quando ela vira adulta, já é uma geração que já tem uma outra concepção. E aí a consequência disso é a diminuição por causa da gente combater o patriarcado, o machismo, nos crimes de violência. Eu acho que sem isso a gente não vai conseguir uma efetividade. A gente vai estar literalmente enxugando o gelo. Porque existe ainda toda uma construção que a gente sabe que tem machista, dos pais com os filhos. E quando eu falo filhos, eu estou falando de meninas também. Sim. Não é só em relação aos filhos homens, em relação às meninas. Porque as meninas são... nós temos uma sociedade que ela induz com que as mulheres sejam inimigas uma da outra. O homem, ele não é inimigo do outro. Pelo contrário, o homem ele é corporativista, o homem se defende. Nós temos uma cultura de que a mulher ela tem que ser uma contra a outra. Isso também provoca depois uma violência doméstica, porque é uma questão cultural da própria mulher. Quando a gente... eu acompanhei o senhor no programa do MP, uma senhora que nós visitamos, que o problema dela era com a sogra, o ex-marido que ela construiu no terreno da sogra, morava no... É muito patente ali que a família, ela coopera para esse comportamento. No caso do agressor, existe todo um incentivo, mas porque nós temos uma questão cultural. Sim. Né? Então, o senhor que milita, que o senhor o tempo todo está tentando combater, verifica essa possibilidade de falar com os legisladores, porque é uma questão de educação, mas principalmente de saúde pública. Sim. Porque isso diminui o gasto do Estado depois com a consequência. Claro, porque então, existe o custo social da violência doméstica. De todo esse contexto. Você tem que ter especializadas em tudo, você tem que ter um número maior de agentes, né, que operacionalizem toda essa previsão do acolhimento à vítima. Então, é o investimento, na verdade, não só por saúde pública, mas também para o próprio Estado. Claro. Né, doutor? Claro. Doutor, o projeto de criação do CIAM, fale sobre o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Nós precisamos ter um centro, porque foi justamente que foi criado lá em Paragominas e Canaã dos Carajás. A gente chama Centro Integrado porque, na verdade, seria um local de porta de entrada dessa mulher, para que ela fosse atendida por assistentes sociais, psicólogos, porque às vezes ela precisa de um assistente social, que ela vai ter direito a um benefício, ela precisa de um psicólogo porque ela está normalmente com problema de dano psicológico, ela precisa de uma qualificação para inserção no mercado de trabalho. Então nós defendemos esses centros em todos os municípios. Eu estava ontem conversando com a prefeita de Rondon, conversei também com a prefeita de Gurupá e disse, olha, vamos fazer... essa ideia, não tem problema, eu passo os projetos todinhos para vocês fazerem lá em Rondon, que funciona. Seria interessante que nós divulgássemos o trabalho que vem sendo feito em Paragominas, que vem sendo feito, 2 que eu conheço que estão funcionando. Ele está tendo a colaboração da promotoria, da sua promotoria? Não, nós mandamos o projeto, o prefeito fez, e mandou construir um centro mesmo, e lá está funcionando. A vítima de violência doméstica é encaminhada para lá, e ela recebe esse multiacolhimento nesse centro. Então, às vezes, ela se cadastram pessoas para serem qualificadas. Eu vou dizer, olha, 50 daqui querem fazer panificação, 50 daqui vão montar um salão, 50 daqui vão criar uma loja de joias. Você profissionaliza, né? Exatamente. Aquela vítima para ela poder ir para o mercado. E aí faz a parceria com o Sistema S, que é o Sebrae, e a gente consegue bons resultados. Olha, doutor, é impressionante. Às vezes a gente conversando assim com o senhor, quantas vítimas hoje em dia da capital, né? Estão, as mulheres, elas se sentem acolhidas por um projeto desse. Sim. Porque eu já ouvi de mulheres vítimas de violência a questão do suicídio, do pensar em se suicidar, por essa falta. Então, esse tipo de projeto, esse movimento que o senhor faz, esse seu engajamento salva muitas mulheres. Assim, eu fiquei impressionada realmente quando eu participei daquele programa do MP Bate a sua porta.
Impressionante. A moça que estava na cadeira de rodas. É uma das que eu estou bastante preocupado, porque foi uma que nós visitamos e os familiares ainda não foram lá, e a gente quer, de alguma forma, tentar atender aquela senhora. Porque eu notei no olhar dela que ela ficou assim, meio que não acredito que vai ser feito. Ela ficou e ali vive com os pais muito idosos. E ela depende, é uma situação muito delicada. Consegui decorar o nome dela, Thelma. Aquele caso assim me abalou, inclusive, eu acho, salvo engano, vai estar vinculado aqui no podcast o link para que tenha acesso a essa visita do MP Bate a Sua Porta. Viu, doutor? É importante que se divulgue. Ótimo. Também a gente linke para que o público tenha a noção do que é uma vítima daquela moça, a cadeira de roda, ficou na cadeira de roda, teve um AVC, hoje em dia... E é um caso de violência patrimonial. Exatamente. Ela ficou tão abalada psicologicamente que os médicos dizem que o AVC dela foi uma consequência disso, né? Sim. Naquele dia a mãe dela falou. Doutor, esse sistema nós falamos, mas o projeto de lei da Patrulha Maria da Penha, que é apaixonante. Veja bem, a Patrulha é um projeto do Tribunal de Justiça. O que nós queremos é que se vá ampliando essa Patrulha Maria da Penha para os outros municípios, porque a patrulha, para quem não sabe, ela visita essas vítimas. Então ela está ali fazendo aquele patrulhamento da medida protetiva. Ela é o anjo da guarda. Ela é o anjo da guarda. Então a vítima, às vezes, o agressor continua descumprindo a medida protetiva indo, e nós inclusive fizemos o MP Bate a Sua Porta no Jurunas, um caso interessante em que o agressor ia lá, descumpria a medida, quando a patrulha chegava ele pulava o muro. E aí pulava o muro, pulava o segundo muro, já saía na outra rua e fugia. E aí esse caso aí, eu entrei em contato com o pessoal da patrulha e disse, olha, está acontecendo isso, ela está em contato com a gente aqui, vocês vão lá e o cidadão estava fugindo pelo quintal. Eu disse, não, doutor, vamos resolver o problema. E aí colocaram o pessoal da patrulha no final, no muro. Quando ele pulou o primeiro, segundo, terceiro muro, a patrulha estava esperando e ele foi preso. O gato tem só 7 vidas, então esse deveria ser a 7ª vida dele. Então, é claro que é importante a patrulha fazer essa fiscalização. Seria interessante que cada promotor no seu município também encampasse essa ideia de bater a porta da vítima, porque você, na hora que você bate a porta da vítima, ela vai te dizer o que é que ela quer, o que é que ela precisa. Claro que às vezes não dá, como município como Belém, a gente não consegue visitar todas, mas fazendo uma amostragem e dentro do possível, a gente sabe pelas informações da patrulha lá no processo e a gente vai dando os encaminhamentos do que é possível. E eu vi realmente que o Estado também, ele está bem engajado, né? Porque naquele dia nós com a Coronel Ruth, ela contou os casos e das próprias vítimas que relataram que quando elas acionam a patrulha, imediatamente ela chega. Nós oficiamos a Patrulha Maria da Penha, oficiamos ao Núcleo Mulher, dizendo que nós tivemos uma reunião com o pioneiro. Ontem eu cumprimentei, falei novamente com o pioneiro, porque nós conseguimos com a Companhia de Habitação do Estado que pelo menos 200 mulheres sejam beneficiadas pelo cheque moradia. Então, é uma vitória, porque muitas das que eu visitei, elas precisam de uma reforma na casa, são situações de mulheres que vivem em situação muito precária, e eu preciso dar esse atendimento para elas. Não, é impressionante, eu fico muito, muito, muito feliz de ver, né? Porque a gente vê que o Estado está empenhado, está treinado, né? Ali a Coronel Ruth com a equipe dela, é impressionante, parabéns para todos eles, impressionante assim, de você ver aquelas mulheres, pelo menos aquelas mulheres, porque muitas também não gostam, né?
de publicizar o que está acontecendo. Elas também têm coragem de se permitir ser vigiadas. Sim. Ainda tem tudo isso que tem que se romper, porque às vezes a própria família da vítima não quer que haja essa exposição. Com certeza. Né? Eu ouvi uma frase que eu estou adotando para a minha vida, que a gente tem que derrubar os muros e construir as pontes. E isso inclui também a questão dos preconceitos. Com certeza. Né? E na questão dos crimes de violência contra a mulher, todo dia a gente tem que estar lutando contra alguns preconceitos que impedem a gente, como mulher, de denunciar. Verdade. Para que não seja julgada, para que o agressor depois não difame aquela mulher perante a sociedade, porque, assim, uma coisa que é fato, o agressor de uma mulher, provavelmente ele vai ser da segunda, da terceira e da quarta, não é uma coincidência. Então, eu já ouvi, quando eu estava lecionando, eu lecionei durante muitos anos Direito Penal, e aí eu ouvia de algumas alunas minhas que hoje em dia elas já vão pesquisar no JUS Brasil, nos sites, se aquela pessoa que elas estão conhecendo já responde por algum crime de violência doméstica. Então também fica a dica para que as mulheres pesquisem a vida pregressa do Dom Juan, né? Daquele Brad Pitt. Verdade. Que aparece daquele anjo no cavalo branco alado. Sim. Desconfie que se ele agredir uma mulher, ele vai agredir a segunda, ele vai agredir a terceira. Provavelmente é um comportamento reiterado, é um ciclo de violência, e eles têm uma habilidade de convencimento, de manipulação, que aí o que eles fazem? Eles dizem que a vítima dos relacionamentos anteriores, ela é louca, ela perseguia, ela era apaixonada. Não é o comportamento, a conduta errada do Dom Juan. Todas as vítimas que estão erradas. Então, pelo amor de Deus, acordem. Agora eu vou falar igual a Márcia Sensitiva, deixa de ser louca. Nós pulamos aí, eu acho que o projeto do órfão do feminicídio. Isso que eu ia voltar. Eu queria falar. Feminicídio da Covid. Nós temos um problema sério com esses órfãos do feminicídio. Porque, para vocês entenderem o que o homem mata a mulher, né? Ele vai para a cadeia. E aí nós temos, no tribunal do júri, quando nós fazemos o júri da violência doméstica, nós tínhamos 100% de aproveitamento. Ninguém nunca saiu, quando nós fazemos o júri, absolvido de uma situação de tentativa ao feminicídio. Nunca. Todos saíram condenados. Mas aí o cara vai para a cadeia, a mulher está morta e essa criança vai ficar com quem? E aí nós fizemos primeiro um projeto aqui a nível estadual e fizemos uma viagem para Brasília, levamos esse projeto na época para a ministra lá em Brasília e foi daqui, foi dali, foi daqui e hoje é um projeto que foi sancionado pelo presidente da República, o projeto de órfãos do feminicídio. Não é exatamente como o nosso projeto original, mas foi um projeto que eu tenho muito orgulho de dizer que foi feito quando eu era coordenador do Núcleo Mulher, e que basicamente é uma atenção especial do Estado àquela criança, aquele adolescente que foi órfão do feminicídio, para que ele receba um incentivo para ele estudar, para que ele receba um incentivo para ele fazer um curso profissionalizante, para superar, dar o atendimento dele psicológico, para ele superar, porque é uma situação muito traumatizante, uma criança que o pai matou a própria mãe. E normalmente essas crianças precisam de uma atenção especial. Daí porque nós mandamos e foi aprovado, e hoje é uma lei a nível federal, o órfão do feminicídio. Doutor, é uma curiosidade, dos casos que o senhor atua, vamos colocar em percentual, digamos assim, no ano, quantos são de feminicídio? Tipificação feminicídio. Nós tivemos, ano passado, uns 50. Meu Deus. Aqui, né? Aqui. Na sua promotoria? Na minha promotoria, 50 mais ou menos. Se for juntar, doutor, o senhor acha, digamos assim, em números, só para a gente ter uma ideia, das promotorias que são 4, né?
Sim, daria mais ou menos uns 200 casos, entre feminicídios consumados e tentados. E quantas denúncias por ano? Aí eu já não sei. O senhor tem uma ideia? Não, de que o senhor, dos processos de medida protetiva, o senhor tem mais ou menos uma ideia? Quantos mil? Eu não sei, a gente faz, às vezes, 10 denúncias num dia, e por isso que é difícil te dizer. É impressionante, né, doutor? Porque existe assim quando a gente começa a atuar, a gente observa na prática. O dia, assim, que mais se tem casos de violência, que eu digo, materializada, que eu falo da física propriamente dita, porque a gente sabe da sutileza. O dia é segunda-feira. Pois é, porque depois no do domingo, final de semana. Que quando normalmente o Dom Juan, o Brad Pitt, o Tom Cruise bebe muito... Né? Aí na segunda-feira a gente vai fazer a custódia deles lá. Ou é a ameaça, ou é a lesão corporal, ou é a tentativa de feminicídio, infelizmente. Para não dizer também situações de crimes sexuais, que a gente tem muito lá, tem muito estupro. Sim, porque a população em geral, doutor, desculpa lhe cortar, a população geral não tem essa ideia, e é impressionante como é no domingo que enche as delegacias das mulheres, né? Por isso que a gente tem um projeto para que as delegacias funcionem 24 horas, porque as visitas que eu fiz nos municípios do interior, a gente observa que muitas delegacias, justamente naquele momento que a vítima mais precisa, estão fechadas. Sim. E aí a gente precisa fazer um trabalho para ter essas delegacias 24 horas. Não, e aí depois, quando vira um processo, o cidadão, quando ele tem condições financeiras de contratar um advogado, ele também, para que se evite, para que se prescreva aquele crime, começa a juntar um monte de atestado para que se vá empurrando, para falar de uma forma coloquial, para as pessoas entenderem, ele vai conseguindo postergar para que, se mais uma vez o cidadão, o agressor, não seja punido, né? Sim. Isso aí é uma coisa assim revoltante. Verdade. E os comportamentos, o senhor sabe, porque a gente vê isso na prática. A gente atua muito em casos de violência doméstica. E é um comportamento que ele é corriqueiro. Aí daqui a pouco o cidadão está separado daquela mulher, aí a outra que ele está namorando, ele está convivendo, ele está em relacionamento, daqui a uns 2 anos, quando o encanto cai, que normalmente é quando depois de 2 anos, que tem estudos que dizem que a paixão começa a descortinar a paixão, que ela também... ela gera toda uma situação química, biológica, hormonal, aí começa, o amor deixa de ser cego, passa a ser visto, e novamente aquele agressor faz com uma nova vítima aquela atitude. Por isso que nós defendemos a criação de grupos reflexivos, tanto de mulheres quanto de homens, porque... para a mulher é preciso tratá-la para que ela não sofra novamente a violência doméstica. E para o homem é preciso tratá-lo para que ele não vá praticar aquela violência doméstica com outras mulheres. É lógico que nós temos dados científicos que o grupo reflexivo funciona. Muita gente diz assim, mas porque é possível tratar a violência doméstica? O grupo reflexivo é um caminho. Nós temos dados da Defensoria Pública que comprovam que a reincidência daquelas pessoas que participam de grupo reflexivo é muito baixa. Então é um caminho para a mulher, é um caminho para o homem, o grupo reflexivo, que é um projeto que está sendo também gestado no Ministério Público. O que o senhor tem, que eu quero logo falar, sobre a questão do... também o seu livro trata sobre isso, a questão do empoderamento. Nós fizemos vários livros no Núcleo Mulher, né? Então nós fizemos a Cartilha Covid Mulheres, nós fizemos a Cartilha de Crimes contra a Mulher, a Cartilha de Proteção à Mulher, a nossa Cartilha de Violência Obstétrica, nós elaboramos, né? Nós lançamos de poesia. A mulher não tem um dia de paz, né, doutor? O senhor está falando aí dos livros. Quando a gente começa, o senhor fala agora da violência obstétrica. É impressionante como nós não temos um dia de paz. A violência obstétrica, eu quero até, estou escrevendo, não sei se vou ter tempo para terminar esse livro, um livro de violência obstétrica. Porque nós temos muitos casos de violência obstétrica no Ministério Público.
Não, e são situações que tem todo um universo corporativista que protege aquela situação para que não venha à tona. Mulheres que sofrem curetagem, sem anestesia, que são maltratadas na hora do parto. Tem vários relatos aqui que daria para a gente fazer um outro podcast só de violência obstétrica. Mas nós publicamos também as poesias, são 100, os livros de poesia só da mulher, 100 páginas de poesia, as poesias da mulher. O senhor tem tanto projeto, doutor, que eu ia falar, mas é impressionante. O que fica muito claro, na minha experiência, eu queria que o senhor compartilhasse, diante até dos seus livros, é a necessidade da conscientização do empoderamento da mulher. Sim. Porque isso também, ela faz com que, além dela ser reinserida, a questão psicológica, né, emocional, traz aquela segurança para que ela não seja novamente submetida àquela violência. Tem um capítulo do livro Os Direitos da Mulher, Gênero e Interseccionalidade, que é o livro de doutrina, que ele fala sobre, justamente, é um capítulo só sobre empoderamento. Que nós precisamos trabalhar o empoderamento dessa mulher. Se nós não trabalharmos esse empoderamento, primeiro um atendimento psicológico, para dissipar ela dessas questões do dano emocional, e depois tentar, quando ela estiver empoderada, colocá-la numa qualificação para inserção no mercado de trabalho, nós não vamos resolver. E olha os benefícios, Patrícia, de uma política nacional. Quanto não se geraria de emprego e renda se todas as mulheres resolvessem ter uma atividade empreendedora, né? Quanto nós não... O estímulo do Estado para isso. Quanto nós não ganharíamos com uma política que incentivasse cada vez mais mulheres na política. Eu estava conversando com a prefeita de Rondon, ela me disse que lá ela é prefeita, a presidente da Câmara é mulher. Presidente da UAB, que é minha amiga, a doutora Adriana, é mulher, e de que tem, parece que 50% dos vereadores são... Ontem eu ouvi ela falando sobre isso. Claro que a gente tem que trabalhar para isso. As mulheres hoje são mais do que 50% da população e elas não estão bem representadas. Eu falo em nível de Senado, a nível de Câmara dos Deputados. Aqui nós já tivemos uma bancada maior de deputadas estaduais, hoje está um pouco mais reduzido, mas é trabalhar para que cada vez mais essas mulheres estejam aí. Ontem eu conversei com a Vivi Batidão. Vivi, um beijo para você. E assim, é impressionante aquela ideia de que só as mulheres de baixa renda, às vezes as pessoas têm essa concepção que são vítimas de violência doméstica. Não. Quando eu estudei a minha dissertação do mestrado, eu pesquisei na Europa os países que tem, o senhor sabe, porque o senhor é estudioso, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai fazer ainda, e no metaverso ele já fez umas 5 pós-doutorados, mas a gente vê o seguinte, doutor, não influencia a questão econômica. Tem países como a Suécia, países como a própria Espanha, que hoje diminuiu, porque inseriram a questão educacional, desde o maternal até a última cadeira da universidade, do estudo do gênero, mas mesmo onde há o nível financeiro alto, a questão econômica do país alta, a questão econômica social estável, os índices de violência eles são altos, mas por uma questão, aquilo que nós falamos, de formação, de cultura, verdade, do patriarcado. Fale um pouquinho sobre isso, doutor. Bom, que isso incide em todas as camadas, a rica, que dizem a rica, a pobre, a classe média, a professora, a moça que é dos serviços gerais, a empresária. Conte, por favor. Hoje isso. Mesmo nós estamos elaborando um recurso, porque o judiciário não aceitou uma denúncia de uma pessoa que ele é o autor intelectual do sequestro da própria mulher e que ele tinha o domínio do fato dos outros agressores. Então, nós temos, por exemplo, situações em que é preciso que haja realmente uma política nacional contra machismo, misoginia, uma política nacional para obrigar realmente
os órgãos, de uma forma geral, adotam um protocolo de gênero, protocolo para julgamento, protocolo para aprovação de leis em defesa da mulher. Porque muitos desses projetos, como, por exemplo, as escusas absolutórias, sim, não foram aprovados por simples questão de machismo. E como é que eu vou conceber que eu não possa processar o agressor por crime patrimonial? Então, na Espanha, por exemplo, só que eu morei na Espanha fazendo doutorado, a promotoria mais importante da Espanha é a promotoria de gênero. Sim. Porque a questão da violência doméstica na Espanha é uma coisa muito presente, muito recorrente, e que se você pegar no site do Ministério Público Espanhol, você vai ver que a promotoria de gênero está lá em primeiro lugar. Porque é uma situação que eu não tenho como fazer um controle externo. Não adianta eu colocar policiamento na rua que eu não vou resolver o problema da violência que acontece dentro de casa, contra a mulher idosa, contra a criança, contra o adolescente. Também, né? Em Portugal tem uma cultura também que é muito próxima. Nós somos latinos, né? Então lá também é muito presente e lá não tem, né? A questão cultural, ela é muito mais grosseira, porque nós temos hoje alguns anos da Lei Maria da Penha, dessa desconstrução, da tentativa de desconstrução do homem machista, do patriarcado. Em Portugal, eles são muito rigorosos em relação a desvirtuar, a minorizar a mulher. Então é muito recorrente lá também, como o senhor está dizendo, os casos graves de violência de gênero. Sim. É mundial, porque as pessoas pensam que é aqui, que é local, que é no Pará. Não, nos Estados Unidos, é uma pandemia. No Japão. Sim, no Japão. Muitos casos de violência doméstica. Países como a Suécia, que são países considerados os mais ricos, um dos mais ricos do mundo, que tem a questão social. Índice de desenvolvimento humano alto, altíssimo, mas que tem problema de violência doméstica. Impressionante. Doutor, já finalizando, eu queria que o senhor falasse aqui de um projeto que eu acho o nome muito bonito, do projeto aplicativo Anjo. Sim. Nós tivemos algumas dificuldades de aprovação do aplicativo Anjo, que não é uma ideia minha, eu faço questão de dizer, da doutora Ana Falcão, mas que nós defendemos qualquer aplicativo que venha em defesa da mulher. Ele é um aplicativo importante. Por exemplo, com a mudança que nós tivemos agora, em que, na hora em que o cidadão, na medida protetiva, ele vai para a tornozeleira eletrônica, eu preciso ter um aplicativo que a mulher, na hora que ele estiver com a tornozeleira, ela possa acompanhar em tempo real se ele está perto das vizinhanças. Então, o aplicativo Anjo, ou SOS Mulher, como vocês quiserem chamar, ele tem como esse objetivo. A mulher está num determinado local, ela tem um aplicativo no celular, ou se o agressor está próximo, ela pode mandar por aplicativo uma mensagem para o CIOP, e o CIOP consegue a localização dela em tempo real. Já existe esse aplicativo? Existe tecnologia para isso. Para que se desenvolva. Não, existe tecnologia, não é difícil, é possível, basta uma vontade política para fazer. Então eu tenho condições de informar o CIOP, aquela viatura que estiver mais próxima daquela mulher vai dar aquele atendimento. Se eu tivesse, como é em outros estados, como São Paulo, um aplicativo que eu pudesse controlar, através da tornozeleira eletrônica, o local onde está o cidadão, ela já sabe, olha, ele está próximo aqui, eu vou sair de perto. Estou localizando ele aqui no meu GPS. Então, são tecnologias. Fizemos uma investigação aí de um feminicídio, que a investigação está toda baseada em quebra de sigilo telemático. E aí nós conseguimos provar que na hora do crime, o cidadão é que estava lá. Pela triangulação, né? Da antena, onde ele estava. Ele ainda tentou simular um deslocamento, mas a gente localizou. Então, hoje a tecnologia ela pode ser usada para beneficiar a mulher, né? Falando em tecnologia, só puxando aqui o assunto, muitas pessoas também não sabem
que nesse projeto das habitações de interesse social, nós temos tecnologia paraense desenvolvida na UFPA para transformar o seixo, né, o lixo, o vidro e o plástico em seixo ecológico para a construção de casas populares. Nossa ideia da habitação de interesse social é um projeto a nível municipal e estadual de discriminação, né, de verificação dessas posses, dessas mulheres que hoje precisam regularizar o terreno onde elas estão, elas precisam do cheque moradia para reformar esse local. Então, eu primeiro regularizo, dou o título... Deixa eu só lhe cortar uma coisa assim, que eu vou tirar uma brincadeira com o senhor. O senhor dorme, porque é impressionante o número de projetos. Olha, doutor, desculpa lhe cortar, mas assim, é inspiradora a sua história, a sua trajetória. O senhor tem uma suíte, com certeza, preparada ao lado de Deus, porque o senhor nem deve saber quantas pessoas e quantas mulheres vítimas de violência o senhor já deve ter salvo aqui. Não é só um papel. A gente tenta, na verdade, Patrícia, fazer o melhor possível. Mas voltando a essa questão, Sim. Então, imaginam todos os municípios e todo o estado fazendo uma política de regularização fundiária, em que eu regularizasse e desse o título daquela mulher. Dado o título daquela mulher, bom, vamos ver a situação da senhora. Sua casa é de madeira, sua casa está em área... Vamos fazer uma reforma desta sua casa. Agora, depois que a gente fez a reforma da casa dela, o que a senhora precisa? A senhora quer montar? Quer montar uma pizzaria aqui? Aí entrava o Banpará, ou entrava um outro banco e financiava aquela atividade empreendedora dela. Mas eu não tenho qualificação. Chama o Sebrae e dá aquela qualificação para ela montar aquele negócio. Quanto nós não poderíamos resolver de problema, de vulnerabilidade, violência doméstica que ocorre com uma política fundiária, com uma tecnologia que vai pegar o lixo, vai transformar o plástico e o vidro em seixo ecológico. Um seixo que não pega fogo, um seixo que na nossa temperatura, que é alta, ele não é térmico, ele não absorve a temperatura externa. Custo, com certeza. O custo é muito menor do que o tijolo e nós temos à nossa disposição. Poderíamos fazer uma grande política que resolveria o problema do meio ambiente, resolveria o problema fundiário, geraria empregos, né? Geraria emprego e resolveria o problema da violência doméstica. Impressionante, doutor. Doutor, para terminar, eu já vou antecipando aqui, lhe agradecendo de coração o senhor ter fornecido um pouco da sua jornada de 48 horas num dia, aqui no espaço. Uma honra muito grande. Muito obrigada, eu lhe agradeço como cidadã mesmo, como sociedade civil, o seu empenho na sua causa, que eu sei que muitas vezes, o senhor deve provavelmente abdicar do tempo da sua família para se dedicar a essas questões. Eu queria que o senhor só resumisse um pouco da sua formação e o que lhe motivou, doutor, a abraçar essa bandeira. Bom, tudo se resume na frase que é "The only your best is good enough", ou seja, somente o melhor de nós mesmos é bom o suficiente. Eu tento fazer o melhor. Quando eu vim para cá, para Belém, no primeiro momento, eu respondi pelo controle externo da atividade policial. E aí foi uma coincidência do destino. Eu tinha a promotoria de violência doméstica e precisavam de promotores, e eu já tinha sido chamado outras vezes pelo Ministério Público para resolver o problema daquela promotoria que estava com muito processo. Então eu ia nos interiores, eles me designavam, eu chegava, batia a foto da promotoria com uma pilha de processos maior do que eu já não sou tão alto, mas o processo lá, e depois eu batia a foto e dizia, olha, resolvi, limpei aqueles processos. E a violência doméstica de Belém estava nesse problema. Eu cheguei no... Processos físicos. Físicos ainda. Tinham 300 processos atrasados no armário da promotoria de violência doméstica. E eu fui para lá com esse objetivo, resolver de forma mais rápida possível aqueles 300 processos. E foi tão bom, eu achei tão bom aquele trabalho, fazendo aquelas audiências, que muitas pessoas não gostam, né?
que eu digo não. Eu cheguei para o Luiz Márcio, que é um colega meu promotor, e disse: Luiz Márcio, vamos permutar. Tu és titular da violência doméstica e eu sou aqui do controle externo, então tu vens para o controle externo, que ele queria vir, e eu vou para a violência doméstica. E nós fizemos essa permuta. E eu fui, eu já respondia antes, dia 24 de março de 2014, eu fui titularizado lá. O senhor tem 11 anos. 11 anos. Então, desde que eu fui para lá, a gente vem fazendo a Voz da Cidadania, que é um programa de rádio de orientação sobre direitos da mulher. Fazemos agora na Web Cidade de Canaã dos Carajás, pela TV, a Voz da Cidadania na TV. Fazemos o MP Bate a Sua Porta. Ninguém falou aqui, mas a gente faz o projeto da Caravana das Mulheres. Sim, tá aqui. Que é ir aos bairros, a fazer o atendimento jurídico dessas mulheres nos bairros. O senhor vai mandar, doutor, já lhe peço aqui os links para a gente colocar atrelado aqui a esse episódio, para que as pessoas, a gente tem que divulgar, quanto mais divulgar, melhor. Então, basicamente, eu tentei fazer o melhor que eu podia. Claro que eu não me sinto feliz, acho que poderia ter feito muito mais. Claro que me deixa um pouco triste saber que ideias muito boas, às vezes, são deixadas de lado por questões simplesmente políticas. Mas não me cabe aqui, nesse momento, questionar. A gente vai continuar fazendo. Eu amo o que eu faço o que amo, vou continuar fazendo. Enquanto eu tiver força, enquanto me derem a oportunidade, eu vou fazer. E tentar fazer o melhor. Só isso, Patrícia. Parabéns, doutor, parabéns, e todo esse seu arcabouço de conhecimento, ele está sendo materializado através, assim, eu não posso deixar de elogiar o Ministério Público por ter profissionais como o senhor, porque o senhor representa, né, a força da instituição enquanto promotor promovendo a justiça, né, em relação à segurança, dignidade humana, direitos humanos, proteção, que são linkados diretamente com a missão do próprio MP. Eu acho que o Ministério Público tem que trabalhar para estar próximo da sociedade. Qualquer trabalho meu, que seja um trabalho de gabinete, não vai resolver o problema. Eu preciso sair do meu gabinete e ir até onde a comunidade está, ver o que a comunidade quer e, na medida do possível, tentar atender. Nossa política na promotoria é: ninguém sai sem, pelo menos, um encaminhamento. Muito bom. Doutor, muito obrigada. Deus o abençoe. A sua jornada, ela realmente é inspiradora, ela é incrível. O senhor tem não só os seus dados estatísticos reais, mas tem toda a concepção filosófica também da sua formação, que faz o engrandecimento dessa causa. Doutor, muito obrigada. É gratidão, e venha mais vezes, e a gente vai fazer, eu vou lhe convidar já para que a gente trate de outros temas. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Nós encerramos mais uma vez, mais um episódio aqui com o nosso professor, doutor, membro do Ministério Público na defesa das mulheres, na questão da igualdade de gênero, doutor Franklin Lobato. Foi uma honra, e vamos para o próximo episódio.